Imagine se Paulo vivesse hoje, como é que ele iria enfrentar essa onda de judaização que tem nas igrejas? Não é? Quando o pessoal quer trazer a lei de volta para dentro da igreja. Vem... É tanta coisa. Vamos começar com o Templo de Salomão. Não é? O Templo de Salomão. Já vamos por aí. O movimento mais atual entre os pentecostais e algumas igrejas históricas é o resgate do judaísmo, ou seja, a judaização do evangelho, e a reverência pelo Estado de Israel, que é marcante nas liturgias dos cultos e pregações. O detalhe é que o cristianismo teve sua fonte de origem, Jesus, no caso, na Palestina, terra dos antigos cananeus e conhecida também como Galileia. Então, por que a veneração dos evangélicos ocidentais pelo sionismo e pelo Estado de Israel? É o que vamos ver nesse vídeo. Pode crer, mano. Tá com tempo? Então, pessoal, uma das mais novas crenças dos denominados evangélicos é o cristianismo judaizante. Na verdade, este movimento religioso e altamente equivocado é a nova febre da atualidade. Isto porque alguns dos líderes evangélicos têm introduzido práticas do Velho Testamento nos cultos e liturgias em suas igrejas. Quando eu digo prática, gente, é com relação a rituais judaicos mesmo, não leitura do Velho Testamento, que normalmente é usado em pregação e sempre foi até aí normal. A questão é realmente a prática de rituais, né, que eu vou enumerar para vocês, e essas pessoas têm declarado falsamente que o resgate dos valores judaicos é uma revelação de Deus à igreja contemporânea, cujo slogan é sair de Roma e voltar para Jerusalém. Esses modernos fariseus têm disseminado práticas como tocar de costas para a congregação, por considerar os ministros de música levitas de Deus. No Velho Testamento, todos os levitas tocavam de costas para a congregação. O uso absurdo do shofar, que é um instrumento musical feito com chifre curvado de carneiro, para liberar a unção ou invocar a presença divina, coisa do Velho Testamento. Guardar o sábado, fazendo dele o dia do Senhor, sendo que Jesus foi acusado de quebrar o sábado, mas ele explicou que as regras do sábado eram diferentes da interpretação dos sacerdotes do Sinédrio. O outro absurdo é a observância de todas as festas judaicas, que nada tem a ver com o cristianismo e muito menos com as festas do Ocidente. Mas o que é realmente ridículo são pastores se fantasiando de vestimentas como a kippá e o talit, que os judeus praticantes, judeus ortodoxos também, usam para ir à sinagoga, como se os pastores fossem judeus. Usam indevidamente símbolos judaicos, tais como a bandeira de Israel, o menorá ou a estrela de Davi, dentre tantos outros mais. O menorá, para esclarecer, é aquele candelabro de 7 velas, de bronze, metal ou até mesmo de ouro. Construir protótipos da Arca da Aliança a fim de simbolizar entre os cristãos a presença de Deus, sendo que Jesus ensinou que o Pai está presente em nós e nós nele. Mudar os nomes, as nomenclaturas bíblicas, judaizando tudo, a ponto de chamar Paulo de Rabino, coisa que ele nunca foi. Paulo era apóstolo, Rabino quer dizer mestre, e o único que pode ter essa prerrogativa para os cristãos é Jesus. As leis cerimoniais judaicas, os ritos sacrificiais, as festas anuais foram abolidas definitivamente pelo Cristo crucificado. O significado de cada uma delas se cumpriu neste único sacrifício segundo o Novo Testamento. Mas a mais cruel e herética moda atual dos evangélicos judaizantes é o apoio ao sionismo e ao genocídio de Israel contra os palestinos, que têm sido assassinados todos os dias. Bom, e aí vamos a uma grande pergunta deste vídeo. Jesus Cristo era palestino ou israelita? Na visão da geografia histórica é muito fácil responder essa pergunta, aparentemente complexa. Jesus Cristo nasceu em Belém, localizado em Gaza, onde sempre esteve, e foi criado em Nazaré, na Galileia, que fica ao norte da Palestina. Deste modo, a resposta é simples. Jesus Cristo foi um palestino descendente do povo judeu. Entretanto, não era israelita, porque simplesmente não existia o Estado de Israel, criado apenas no ano de 1948, proposta da ONU, dividindo a Palestina em 2 nações, Israel e Palestina. A matemática é óbvia.
Se eu sou brasileiro, descendente de judeus, continuo sendo brasileiro como minha primeira nacionalidade. Todos os povos do Oriente Médio são árabes descendentes das diversas tribos semíticas. Então, Jesus Cristo, além de palestino, antes de ser judeu, era árabe. E se um bolsonarista evangélico se coloca a favor do genocídio de Gaza, imaginando que Jesus Cristo foi um israelita, está redondamente equivocado, pois Jesus, como milhares de outros judeus, era palestino, descendente de judeus. Dito isto, fica óbvio que a origem histórica do cristianismo é palestina. A razão disto é que os ensinamentos de Jesus causaram forte impacto no povo palestino na época, porque havia uma forte insatisfação com a rigidez das tradições religiosas imposta pelos fariseus e saduceus, exagerando e impondo pela violência a lei de Moisés para a manutenção de seus próprios privilégios e poder. Os palestinos da época, que depois se tornaram seus apóstolos e discípulos, passam então a exaltar Jesus como ungido por Deus ou Filho de Deus. A Palestina é a terra dos cananeus. Jesus é um cananeu. O cristianismo nasce na Palestina com Cristo e seus fiéis. Em 638, a população era predominantemente cristã. Quando a região é dominada pelos árabes, em um processo natural da história, muitos se convertem ao Islã. Os evangélicos choram por Jerusalém, mas nem mencionam Belém em Gaza, que é castigada duramente pelas bombas de Netanyahu. Cadê os evangélicos bolsonaristas que não se manifestam a respeito em solidariedade, inclusive aos cristãos palestinos que estão sendo massacrados por Netanyahu? Fazem excursões ao Rio Jordão e a Jerusalém, mas Nazaré e Belém, as cidades mais importantes do cristianismo, são totalmente esquecidas e desprezadas por esses que se dizem cristãos. Quando Israel se autoproclamou Estado em 1948 com o aval da ONU, se instalou uma época sistemática de perseguição do governo israelense aos cristãos. Nunca foi um movimento declarado como é a perseguição e os milhares de assassinatos de palestinos, mas eles sufocavam e sufocam a comunidade cristã, complicando de todas as formas a sua vida, ao ponto das pessoas irem embora. Em Belém, nos últimos 70 anos, a sua população cristã, uma das mais antigas do mundo, caiu de 75% para 30%. Há várias razões para a estratégia implícita de se retirar da Palestina o povo cristão. Uma das principais é que Israel não quer e nunca quis que a comunidade cristã palestina se tornasse um elo com o cristianismo no Ocidente e dessa maneira atrapalhasse os planos sionistas de dominar a Palestina de uma vez por todas, que é o objetivo desse genocídio que Netanyahu está promovendo. E por que então os evangélicos no Brasil apoiam o Israel sionista que não respeita o cristianismo, os cristãos, os palestinos, que praticam o genocídio de um povo de onde veio Jesus? Nesse contexto, a figura de Jesus é diminuída, junto com seus princípios de despojamento, misericórdia, do sacrifício na cruz, passando a predominar a figura do rei Davi, que foi o fundador de Jerusalém, suas operações milicianas de ocupação de terras, símbolos da monarquia, como trono, domínio, riquezas, a imagem de Deus como Senhor dos exércitos, o Templo de Salomão, entre outros símbolos do judaísmo. Há uma carga ideológica fortíssima nessa concepção. É uma leitura sem contexto, que propaga que o Israel reconstituído em 1948 é o mesmo Israel da Bíblia, desconsiderando que o Israel formado em 1948 não tem nada a ver com o Israel bíblico. Hoje, com uma diversidade de raças em sua população e uma herança cultural e religiosa permeada por muitas diferenças das tribos originais. Outro fato relevante é a diferença do sionismo atual do sionismo original, que foi criado pela comunidade judia europeia ao final do século XIX com o objetivo de criar um Estado judeu na Palestina, por causa exatamente do antissemitismo que estava crescendo na Europa, portanto os judeus precisavam de uma nação que os abrigasse. O sionismo atual é dominado pela extrema-direita, que tem como foco a supremacia dos judeus sobre seus vizinhos, apesar de ser um país com uma população diversa, que abriga judeus, árabes, drusos, cristãos, os judeus etíopes, africanos, entre outros grupos.
O judaísmo evangélico é uma cacofonia paranoica de crenças, porque nessa teologia dos evangélicos de extrema-direita não há lugar para os judeus seculares, para os judeus de esquerda, para os judeus liberais. Um judeu secular ou um judeu ateu não é considerado um verdadeiro judeu. A direita cristã, portanto, cria o seu judeu estereotipado, construindo uma identidade judaica a partir de posições conservadoras baseadas em leitura descontextualizadas e desconectadas da Bíblia, do Novo Testamento. Nessa lógica, não cabem os cristãos palestinos. Sua existência não é sequer considerada como conterrâneos ou seguidores de Jesus. Estamos vivendo um processo ideológico de desinformação que não acaba sendo restrito somente ao ambiente dos evangélicos bolsonaristas. Ele se agrava em tempos como os atuais, com um genocídio em curso, com ampla colaboração na cobertura da imprensa de maioria pró-sionista e anti-palestina. Hitler, o genocida dos judeus, se matou. O que acontecerá com Netanyahu, o genocida dos palestinos?